na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos pedir a palavra do Senhor tem acesso ao nosso coração. Você e eu possamos compreender e aprender aquilo que o Senhor tem da nossa vida nessa manhã. Pai, mais uma vez, dentro da tua presença, invocamos o teu nome. Sabemos que quando invocamos o teu nome, a tua presença, tu faz real no nosso meio. Muito obrigado por estar. Obrigado, Senhor, por tu tens algo a realizar na vida de cada um que está aqui. Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco na tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Quero convidar você a abrir sua Bíblia e deixar aberta enquanto nós estaremos dando a introdução aqui que o Senhor colocou no meu coração. Atos capítulo número 2. Atos capítulo número 2, muito conhecido de nós, e Deus tem algo a falar no nosso coração. Amém? Amém. Se você tem a Netflix na sua casa, que é um streaming de filmes, existe um dos filmes lá, basicamente antigo, chamado Obsessão Fatal. Esse filme, ele fala a respeito de uma moça que teve um acidente de carro e perdeu a memória. Perdeu totalmente a memória. E uma pessoa que era obcecada por ela se aproximou dela ainda no hospital, antes até de ela acordar, do coma que ela entrou, mas se aproximou ali, e no momento em que ela acordou, essa pessoa se apresentou a ela como sendo o seu marido. Alguém que a amava e que então estava feliz porque ela tinha se recuperado do coma, mas ela tinha perdido a sua memória. Ela não se lembrava de nada. Ela não se lembrava de quem era, não se lembrava de onde veio, não se lembrava do seu passado. Ela se esqueceu de tudo. E esse então, rapaz que se aproximou dela, levou para um lugar um pouco distante, fora assim do centro da cidade, e ali colocou ali e disse: aqui é a sua casa, aqui é onde nós moramos, aqui é onde nós começamos a nossa vida. E ela não se lembrava de nada, porque ela tinha perdido a memória. E o decorrer do filme, ou o decorrer dessa situação, ele foi se aproximando, e falava coisas, e ela não se lembrava, porque ela tinha perdido a memória. Obviamente que o fim desse filme, ela
certo, não. E principalmente quando nós somos levados, porque perdemos a nossa memória. Eu quero levar você nessa manhã, tentar levar você essa manhã, a recobrar essa memória perdida. A Bíblia fala no capítulo 2 de Atos, o início da igreja. Quando a igreja começou, obviamente que a igreja não é algo que foi estabelecido aqui. Aqui é a igreja do Novo Testamento. A igreja já existia no Velho Testamento, mas tinha um outro foco. Essa igreja que Jesus vem edificar, ela nasce num determinado momento. Eu quero convidar você a ler comigo, para que a gente possa entender e quem sabe recuperar nossa memória. Diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, e o dia de Pentecostes, para aqueles que não sabem, não era necessariamente o que nós temos hoje. Hoje o dia de Pentecostes para nós cristãos era o dia, ou é o dia, em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Mas naquela época o dia de Pentecostes era o começo da colheita. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja nasceu num tempo. A igreja teve um tempo para nascer. O tempo que Deus estabeleceu para a igreja do Novo Testamento nascer foi nesse tempo. O tempo do Pentecostes aqui é o tempo. Então a igreja teve início. Teve a igreja do Novo Testamento, tem o início na terra. E ela começa aqui, no capítulo 2 de Atos, e continua. E estávamos todos juntos no mesmo lugar. Preste bem atenção, porque cada vez que eu vejo o Facebook, o Instagram e algumas outras coisas, escuto algumas pessoas falando um pouco da igreja de Jesus. Porque quando Jesus institui a igreja, ele diz: estavam todos reunidos. Para ser igreja tem que estar reunido. Para ser igreja tem que estar junto. Esse negócio era eu não vou em igreja nenhuma, porque eu não preciso de igreja para servir Jesus. Jesus não estabeleceu nenhuma denominação, é verdade. Ele não estabeleceu nenhuma denominação, mas ele estabeleceu a sua igreja. E a sua igreja é um grupo de pessoas que se reúnem. Esse negócio que eu não vou, porque eu não preciso, porque eu não isso, porque para servir a Deus eu não preciso ir, a igreja é tal. Você tem que ir. Faz parte dessa igreja aqui que Jesus edificou. Jesus não edificou uma denominação, mas ele edificou uma igreja. Então, quando eu deixo de participar disso, eu não obviamente perco a minha salvação, mas eu perco o benefício, eu perco as bênçãos que vêm quando nós estamos reunidos como igreja. Eu quero dizer mais para você: o processo que leva uma pessoa a deixar de ir à casa do Senhor, a igreja que ele edificou, vai fazer com que essa pessoa perca a fé. E é verdade. Quantas e quantas pessoas um dia foram usadas por Deus, foram pessoas que tiveram até seus nomes e deixaram de ir à igreja, começaram a aceitar aquilo que não é normal como normal, começaram a aceitar o pecado que antes então era pecado, agora não é mais, porque não está na casa do Senhor, na igreja que ele edificou, vai levar você para longe dele. É uma questão de tempo. E eu posso dizer isso porque eu tenho visto isso há muito tempo. Muito tempo. Pessoas que se acham que não precisa. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu sou bonzinho. Mas
negocinho, não sei como é que chama isso, guapé, não é guapé, mas era aquela coisa que fica na água, com aquela coisinha marrom assim em cima. Aquilo era uma cana. E o vento vinha e balança para cá, e balança para lá, e o vento vai, e o vento vem. Antes de Jesus mudar o nome de Pedro, ele se chamava Simão, que significa cana, alguém inconstante, alguém que está indo com o vento. Mas Jesus chega a Pedro: Simão, você não vai mais se chamar Simão, você vai chamar Pedro. E a palavra Pedro significa Petros, que significa uma lasca de pedra. Perceba? Pedra. Jesus então completa: e sobre esta rocha. Agora Jesus muda. Sobre a rocha. E é interessante que o que Jesus estava falando no original era isso. Prestem bem atenção. Porque ele continua falando sobre esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus diz esta rocha, no original, é como se nós pegássemos várias pedras e grudássemos uma na outra. Ou seja, não é mais uma pedra, é uma rocha, mas é um conjunto de pedras que são grudadas uma na outra, e sobre esta rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como pedra, eu tenho limitações. Como pedra, eu tenho situações que podem me fazer cair. Agora, como rocha, quando eu estou ligado, quando eu estou junto contra esta rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E continua, preste atenção, porque nós perdemos a identidade, nós perdemos a memória, e temos que recuperar isso, porque isso está fazendo uma falta tremenda para nós aqui, nessa igreja. Perdemos a memória. Esquecemos que nós estamos aqui para ter uma denominação. Estamos aqui para cumprir uma ordem de Jesus, que é espalhar o reino de Deus na terra. Nós não estamos aqui para nos promover. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para promover o reino de Deus. E Jesus fala sobre isso também com o próprio Pedro. Pedro, eu te darei as chaves do reino de Deus. As portas do inferno não prevalecerão. Quando ele fala de chaves, ele fala de várias chaves, porque existem várias portas do inferno. Você não usa uma chave numa porta errada. E se você esquecer a chave, você não entra. Chave é objeto de acesso. Jesus está dizendo assim: olha, Pedro, vou dar para você 60 minutos. Eu vou dar para vocês, porque o original está no plural. Eu vou dar para vocês chaves do reino, porque o inferno tem as portas. Você só vai poder fechar o mundo com a chave certa. Precisamos entender, como igreja, precisamos espalhar o reino, precisamos divulgar o reino. Precisamos buscar em primeiro lugar a igreja. Não. Buscar em primeiro lugar o reino, amém? O reino, mas o reino, ele está na terra, é isso que a igreja esqueceu, e aí cada um fez a sua, aí cada um fez lá, Assembleia de Deus,
tentando espalhar o seu ou a sua denominação. Esquecemos de espalhar aqui. Quero continuar aqui. Porque a igreja de Jesus, ela precisa lembrar quem ela é. De repente chegou do céu um estrondo. A igreja de Jesus não é uma igreja silenciosa. A igreja de Jesus não é uma igreja que passa desapercebido. A igreja de Jesus, a que ele edificou, é uma igreja que faz barulho, no sentido de chamar a atenção para si própria. Se nós não estamos fazendo barulho, veja, não é fazer barulho, não é baderna, é chamar a atenção, é fazer com que as pessoas olhem para nós, é fazer com que elas olhem e vejam que existe alguma coisa. Se nós não estivermos fazendo barulho, no sentido de chamar a atenção, nós não estamos cumprindo o papel pelo qual a igreja que Jesus edificou deve
sobrenatural. Não é uma igreja que utiliza de meios naturais. A igreja de Jesus é uma igreja que nasce do sobrenatural de Deus. A igreja de Jesus não é uma igreja de luzes, mas é uma igreja de fogo em seus membros. Amém? Não é uma igreja que cheia de luzes fluorescentes, mas sim é uma igreja com chama viva. Você e eu precisamos ser assim. Chamas vivas, e a Bíblia fala, ela nos chama de tochas vivas. E para quem serve uma tocha, se não para iluminar o caminho. A igreja de Jesus não trabalha no nível natural. E sabe por que estamos trabalhando? Porque não mais temos o sobrenatural no nosso meio. Porque esquecemos quem somos. E então aquele jovem que conduzia aquela moça, falando para ela: olha, você gostava disso, você fazia isso, você fazia aquilo. Tem acontecido a mesma coisa com a igreja. Satanás tem dito: olha, faça assim. E como a igreja perdeu a memória, ela faz o que ela acha que tem que fazer. Mas a igreja de Jesus, meus irmãos, é uma igreja de sobrenatural. Só sobrenatural não vem, desculpe, não vem você na sua casa sentado. Se eu perguntasse aqui, eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui, nós não temos tido oração de quarta-feira, porque eu falei, vamos orar na nossa casa. Quarta-feira. Quantos temos orado? Não está respondendo. Quantos têm orado nas quartas-feiras, às 7h30, às 8h, que seja? Se nós queremos o sobrenatural de Deus, infelizmente, do jeito que está, não dá. Do jeito que está, não vai haver sobrenatural de Deus. Porque esses homens que estavam aqui reunidos nesse lugar, se você perceber, eles estavam lá orando e buscando e esperando a promessa que Jesus fez no capítulo 1, versículo 4, dizendo assim: estando com ele, Jesus, agora ressuscitado, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, senão esperar a promessa do Pai, a qual disse: ouviste de mim. Porque João, em verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados do Espírito Santo dentro não muitos dias. A igreja perdeu a memória e se esqueceu que as coisas de Deus são espirituais. As coisas de Deus são espirituais. Se nós não entendemos isso, nós vamos continuar na batidinha, manipulados, e se você não recordar a memória hoje, provavelmente você não vai recordar mais. Estou tentando aqui ser claro, tudo sempre, para levar você a entender o que é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja que busca o sobrenatural. É uma igreja que quer o sobrenatural. É uma igreja que acredita no sobrenatural. É uma igreja que acredita numa promessa de Jesus. Vocês fiquem lá até que, não fiquem lá para sempre não, mas até que. E depois dessa data aqui, nunca mais houve um até que. Se você ver a Bíblia, geralmente em todos os lugares que Paulo via, ali havia a manifestação do Espírito Santo. Começa aqui. A igreja que Jesus edificou, que vai ficar estável, gigante, e espero que nós sejamos incluídos nela, é uma igreja que busca o sobrenatural de Deus, que entende a necessidade do sobrenatural de Deus, que não descansa enquanto não vê cumprido o seu propósito diante de Deus.
que é o reino de Deus. O reino de Deus. Ele continua. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em diferentes línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A igreja que Jesus edificou é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. É uma igreja que, por intermédio dele, o sobrenatural acontece na vida dele e na vida das pessoas que estão ao redor dele. A igreja de Jesus, ele edificou. O título da minha Bíblia aqui em cima nasce a igreja de Deus. Não pode estar na sua, mas a minha é essa. A igreja do Novo Testamento é uma igreja que busca, que quer, deseja, que não se acomoda enquanto não vê as coisas de Deus acontecendo no meio dela. Versículo 5. E aqui em Jerusalém, varões judeus piedosos, provenientes de toda a nação, debaixo do céu. E quando ocorreu esse estrondo, quando chamaram a atenção, a multidão se reuniu e estavam confusos. Nós viemos aqui, a igreja de Jesus, ela confunde mesmo. Ela confunde. Porque o Senhor mesmo falou que os menos educados ou os menos sábios seriam confundidos. Desde que Jesus confunde os sábios. E o que acontece dentro dela faz com que os sábios fiquem mal. O que está acontecendo com eles? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali? Estavam confusos porque ouviam cada um falando em sua própria língua. Estavam assombrados e maravilhados. A igreja de Jesus, irmãos, cria assombro e cria maravilhas em viver, em estar. Nós, como igreja de Jesus, precisamos estar assombrados com o que Deus vai fazer, está fazendo, fez. Aquela época. Aquele tempo, que bom que era. Que bom que era aquele tempo. Que a gente pulava, que a gente corria, que a gente isso. Que bom que era aquele tempo passou. Parece que aquele tempo acabou. Nós esquecemos que estamos perdendo a memória, aceitamos a mentira do diabo, ele nos manipula, ele faz com que façamos coisas que nós fazemos porque não sabemos que somos. Por isso ele faz obsessão fatal. Lembra desse nome na hora de ficar na sua casa? Vai assistir o filme, porque a analogia é basicamente a mesma. Continua. Como, pois, verso 9, partos, medos, silonistas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e também Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e também Panfilha, Egito e regiões da Líbia, até Cirene, e os romanos, forasteiros, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nos ouvimos falar em nossas línguas as maravilhas de Deus. A igreja de Jesus, ela promove as maravilhas de Deus. A igreja de Jesus precisa começar a recordar, relembrar, a ter memória de que nós somos os instrumentos de Deus na terra. Amém? Você entendeu o que eu falei? Eu vou repetir. A igreja de Jesus precisa recordar quem
Mas a igreja do Velho Testamento, através do profeta Joel, ele diz o que aconteceria na igreja do Novo Testamento. E olha agora a partir do versos 17 até 19. Joel agora profetiza a respeito da igreja do Novo Testamento. Presta atenção. E vai acontecer. Pedro se levantou para falar com aquela multidão. E ele cita o profeta Joel a partir do versículo 17, dizendo: vai acontecer nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então não dá para dizer assim: eu não tenho esse dom, aquele dom. Você pode não ter determinado dom, mas o Espírito Santo está sendo derramado nessa igreja. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A igreja do Novo Testamento é uma igreja profética. Não é uma igreja que fala o que vai acontecer no futuro. Se precisar, você vai estar aqui, ó, eu preciso dessa profecia. Mas é uma igreja profética a anunciar o bem de Deus. É uma igreja profética quando fala a verdade do bem de Deus na terra. E ele continua: vossos jovens verão visões, vossos anciãos sonharão sonhos. A igreja do Novo Testamento, ela não tira ninguém. A igreja do Novo Testamento não exclui ninguém. Eu sou de idade, eu sou muito jovem. A igreja do Novo Testamento, ela trabalha com todos, amém? Não dá para dizer assim: eu não consigo, porque eu ainda sou muito novo na fé. Ou ainda não dá mais para mim, pastor, porque eu envelheci. A minha mãe, ela fala muitas vezes, e ela tem razão de falar. Ela fala: velha, não consigo fazer mais nada. Não fez muito quando era jovem, mas deve estar aqui até agora por acaso. Você acha que ela está aqui até agora por acaso? 90 anos, meu pai 92. Você acha que estão aqui por acaso? Você acha que estão aqui porque eles não querem ir embora? Você acha que eles estão aqui porque eles não querem morrer? Estão aqui porque Deus não concorda para a vida deles ainda aqui. Mas é muita dor, eu sei, eu também sinto isso, eu sinto muita dor. Não dá para fazer muito mais, mas pelo menos propósito, porque Deus não acabou ainda de fazer aquilo que Ele quer fazer através deles. E também através de nós. A igreja de Jesus não exclui. A igreja de Jesus não tem aposentadoria, irmão. Não tem aposentado na igreja de Cristo. Não dá para dizer estou cansado. Não dá para dizer. Dá até dizer, porque cansa mesmo. Exaustivo demais. A pressão é muito grande. Às vezes fala, chega. A igreja de Jesus não exclui ninguém. Não exclui ninguém. Ninguém pode dizer assim: não sei fazer, não posso fazer, não quero fazer. Não. A igreja de Jesus, ela abrange todo mundo. Toda a carne, está o espírito. É pacífico. Vossos anciãos terão sonhos, mesmo sobre os meus escravos, minhas escravas, naqueles dias que derramarei do meu espírito e profetizarão. Igreja de Jesus não faz exceção de pessoas. Ele usa todos, até os escravos. As escravas seriam cheias do Espírito Santo. Ele continua, e agora aqui, para concluir: darei inclusive em cima no céu
céu, sinais milagrosos embaixo da terra. A igreja de Jesus é um canal pelo qual o milagre de Jesus não acontecer na terra. Se não está acontecendo, se não está acontecendo, a culpa é sua, a culpa é minha. Ai, mas duro, né? É verdade. Ou você não é parte da igreja de Jesus? Se você não é parte, então esquece tudo isso. Agora, se você é parte de Jesus, bota a culpa do outro. Se você é parte da igreja de Jesus, milagres deveriam acontecer através de mim e você. Mas nós perdemos a memória. Perdemos a memória. Quem sabe hoje você encontrou a memória. Ora a Deus, você tem que ter visto. Ora a Deus que você entenda isso. Que não dá mais para continuar do jeito que está. Isso não dá. Tem que mudar. Você estava orando ao Senhor, perguntando ao Senhor, e o Senhor me deu um texto. Eu fui fazendo foi tão assim que eu não lembrava o nome do filme. E aí eu assisti o filme ontem para ver se de repente aparece lá o filme. Coincidência. Obsessão fatal. Obsessão fatal. Sabe o que significa isso? Obsessão é alguém que quer muito, demasiadamente, em excesso, alguma coisa. Fatal fala de morte. Houve um acidente fatal. É exatamente isso que o diabo tem para com a igreja de Jesus. É uma obsessão fatal. Não ama a igreja de Jesus. A obsessão dele é destruir a igreja de Jesus. Ele está construindo isso. Porque a igreja perdeu a memória. Entendeu? Perdeu a memória. Está sendo manipulada. Pessoas, por detrás delas, obviamente, existem demônios, mas estão sendo manipulados. Se eu não soubesse quem você é, eu ia falar assim para você: seu nome é Carlos, você aceitaria? Se eu dissesse assim para você: você é médico, se eu não soubesse quem você é, não sou. Perdeu a vida. Sabia que tem uma perda no mundo aí, né? É sério demais. É sério demais. Estamos recuperando. Amém? Vou falar essa palavra. Coração grave de Deus. Mas desse transe hipnótico que Satanás colocou sobre nós, o nome do inferno, juntamente com muitos. Mas eu fui crente a vida toda, na igreja. Não vou ser. Fez parte da igreja. Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome, Papai, nunca fizeram parte da igreja que ele fizeram na igreja, mas aquela igreja não tinha nada a ver com isso. Começa a raciocinar comigo.
entender certas coisas. E quando nós não entendemos isso, vamos continuar ouvindo a mentira do diabo. E eu, nessa manhã, nesse exato momento, tive insight. Já estou falando exatamente agora para alguns aqui. Isso é mentira, isso é falsidade. Não é bem assim, não. O que esse pastor está falando não é bem assim, não. Não leva muito a sério, não. Não leva, não. É isso que ele está falando para alguns aqui. Deus colocou aqui. Isso temo, uma coisa desse. Toma cuidado. Longe de mim, que ele fala de mim, não tem. Longe de mim. Mas, Senhor, colocou aqui. Se a sua boca, a sua palavra,